Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Imagina como ficou a minha cabeça quando recebi uma ligação da minha mãe e ela me deu aquela notícia. Primeiro perguntou onde eu estava. Falei que estava no bar, mas que dali a pouco estava indo para casa. No que ela imediatamente emendou: então venha logo, Pedro. A Ana está aqui. Ela disse que não vai embora sem falar com você. Olha, bastou ouvir aquele nome para o meu corpo ficar trêmulo. Fazia pouco mais de um ano que não tinha notícias dela. Tínhamos sido namorados. Na verdade, eu já estava pensando na época em dar um passo além. Colocar um anel de noivado no seu dedo, mas, sabe, do nada. Ela tinha terminado tudo. Me largou para ficar com outro cara. Ninguém menos que o diretor da empresa em que ela trabalhava. Olha, foi um baque. Mas um baque tão sério que eu fiquei tonto durante muito tempo. Imagine, num dia, estava tudo bem. Eu pensando em noivado, casamento. No dia seguinte, ela simplesmente termina tudo. Chegou a dizer que não sentia mais nada por mim. Olha, eu quase enlouqueci. Quase morri de tanta tristeza. Aliás, a última notícia que eu havia tido dela foi de que ela tinha ido passar lua de mel em Paraty, no Rio de Janeiro. Fiquei ainda pior. Porque foi desse modo que eu acabei descobrindo tudo o que descobri. Além de ter me deixado para ficar com esse infeliz, ela também tinha se casado com ele no cartório, quer dizer, coisa oficial. Foi uma coisa assim, feita às pressas. Por isso me pegou tão de surpresa. Sabe, foi uma pancada. E quando eu estava tratando daquela primeira, veio a segunda. Uma atrás da outra. Em menos de um mês, eles estavam morando na mesma casa como marido e mulher. Cheguei a pensar que eles já pudessem ter alguma coisa antes mesmo de ela terminar comigo. Nesse mesmo dia, inclusive, quando eu soube que ela estava em lua de mel, minha ex-cunhada conversou comigo e me disse tanta coisa que, juro, foi difícil acreditar. A Ana não gosta desse cara, Pedro. Ela está casando por interesse. Ela mesma me falou. Você sabe que a minha irmã sempre foi ambiciosa, mas eu tenho certeza de que ela gosta mesmo é de você. Escutar aquelas palavras da boca dessa menina, irmã daquela que eu amava mais do que tudo, me deixou até sem palavras. Na verdade, me fez sentir ainda pior. Só que claro que não acreditei em nada do que ela falou. Até porque, vamos convir, se isso fosse verdade, mesmo tendo convivido com a Ana por quase 3 anos, eu não a conhecia. Uma pessoa trocar um amor por causa de dinheiro, por status, ambição, pelo menos na minha opinião, é porque não vale nada. Olha, eu fiquei arrasado. Por dias não quis ver nem falar com ninguém, porque todo mundo só sabia me perguntar coisas sobre o fim do nosso namoro. Eu já não aguentava mais ficar dando explicações, até porque nem eu mesmo tinha conseguido entender direito o que tinha acontecido. A verdade é que me isolei de tudo e de todos. Me afastei dos amigos, dos parentes, e olha, custou para eu voltar à minha vida de antes. É como eu já disse, fazia pouco mais de um ano que eu não havia, nem tinha contato nenhum com ela. Não sabia nem notícias. Depois que eu soube que ela tinha se casado com aquele cara, eu simplesmente botei na cabeça que ia fazer tudo o que estava ao meu alcance para esquecê-la, para arrancá-la do coração.
E foi exatamente isso que eu fiz. Procurei passar uma borracha na nossa história. Virar aquela página de uma vez por todas. Só que a gente sabe que não é assim, né? E agora vinha a minha mãe dizer que ela tinha me procurado em casa, estava lá em casa, inclusive, me esperando, que não iria embora sem conversar comigo. Olha, eu fiquei tão atarantado, depois que falei com a mãe, o que essa mulher poderia estar querendo comigo? Meu Deus, 1 ano e 2 meses já tinham se passado. Juro que não entendi. Por que é que ele estava me procurando depois de tanto tempo? Resolvi não ir para casa. Sei lá, me bateu um medo. Não queria nem vê-la, nem falar com ela. Pensei até em sair dali do bar, ir para um outro lugar, fugir. Porque se eu não fosse para casa falar com ela, quem sabe ela pudesse vir atrás de mim ali no bar. É claro que eu tinha medo. Não sabia o que um reencontro poderia desencadear aqui dentro de mim. Eu tinha sido tão apaixonado por essa mulher. E sabe, apesar de toda a mágoa, do ressentimento, eu ainda não tinha certeza se tinha realmente conseguido esquecê-la de vez. Na verdade, lá no fundo, eu sabia que não. Imagine, bastou ouvir o seu nome para eu me transformar por inteiro, ficar ali, naquele estado. O que será que ela queria comigo? Essa pergunta ficou martelando a minha cabeça sem parar. E foi por isso que deixei o medo de lado e, a certa altura, resolvi ir até lá conversar com ela. Olha, a gente muitas vezes pensa que se conhece, mas é mentira. A gente não se conhece, pelo menos não, com profundidade, porque eu já estava nervoso. Quando olhei para o rosto dela, depois de 1 ano e 2 meses, olha, eu simplesmente desmoronei. Não sei o que aconteceu comigo. Naquele instante, eu tive a certeza, se é que não tinha ainda, de que realmente não a tinha esquecido. Mas não tinha mesmo. Meu coração disparou dentro do peito. Quando entrei por aquela porta e a vi sentada no sofá conversando com a minha mãe. Quando os nossos olhares se encontraram, senti que meu coração ia saltar pela boca ou parar, sei lá. Ela olhou assim para mim, deu um sorrisinho tímido. Oi, Pedro. Como é que você está? Tudo bem? Levanto. A mãe falou que você estava aqui em casa, que queria falar comigo. Ela disse que não queria que aquela conversa fosse ali. Perguntou se podíamos ir a um outro lugar. Inclusive estava de carro. Carro bonito, marca boa. Fez questão de me levar a um lugar mais sossegado para a gente conversar. A verdade é que, apesar do tempo e de tudo que já contei aqui nesse relato, era inegável que essa mulher ainda tinha poder sobre mim. E não era pouco. Eu tremia só de olhar para ela. Ela dirigiu durante um tempo e acabou estacionando ao lado de uma praça que tinha assim uma cancha, um parquinho, equipamentos de ginástica. Depois se voltou para mim, ficou me olhando em silêncio, até que perguntou: tua mãe falou que você está sozinho, que você não se envolveu com mais ninguém depois. É verdade isso? Em vez de responder, devolvi a pergunta. Ô, Ana, o que você quer conversar comigo afinal? Dá para falar? Tô meio com pressa. Nossa, Pedro, não precisa falar assim comigo, né?
estava com saudade, com vontade de te ver, falar com você. Me conta. É verdade que você continua sozinho? Olha, isso não vem ao caso. Olha, eu fiquei olhando para a cara dessa mulher, sinceramente, sem entender o que ela queria. E sem entender também por que é que eu estava tratando daquele modo tão grosseiro. Claro que eu tinha motivo para estar magoado, mas enfim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Era uma espécie de autodefesa. Voltei a perguntar o que ela queria comigo. Ela disse que naqueles últimos tempos andava pensando demais em mim, que tinha encontrado umas fotos nossas lá na casa da mãe dela. Tinha batido a saudade e até um certo arrependimento pela nossa história ter terminado daquele jeito. Ela falou aquilo e, para minha surpresa, esticou o braço assim e fez um carinho no meu rosto. E depois ainda veio para o meu lado, tentando me dar um beijo, só que eu desviei o rosto. E sabe, de um modo até meio brusco, porque... O que houve, hein? Bateu o arrependimento? Olha, não parece, viu? Pelo jeito, você conseguiu muita coisa que você queria. Tá com esse carrão, até onde eu sei, morando num apartamento chique, teu marido te dá do bom e do melhor. Não era isso que você queria, Ana? Não foi por isso que você me trocou por aquele cara? Ela não respondeu. Baixou os olhos e permaneceu em silêncio durante algum tempo. Eu aproveitei que ela me deu aquela coragem e falei tudo que estava trancado na garganta. Tudo aquilo que eu queria ter dito lá no passado e não disse. Na verdade, até exagerei. Tanto que pelas tantas ela falou: nossa, Pedro, não imaginava que você fosse me tratar desse jeito, viu? Porque eu engoli o meu orgulho, porque estava morrendo de saudade, e assim que você me trata, não imaginava que você guardasse tanta mágoa. Você queria o quê, Ana? Que eu te recebesse com um tapete vermelho, com um beijinho, com um abraço, depois de tudo que você fez? Você acabou com a minha vida. Quase cometi uma loucura por tua causa. Eu sei, me arrependo muito. Será que não tem como a gente superar isso? Eu queria tanto poder me entender com você, que a gente se desse bem. Nós poderíamos ser tão felizes ainda, aproveitar alguns momentos juntos. Como é que é? Olha, sinceramente, não estou te entendendo. E o teu marido? Não, peraí. Deixa ver se eu entendi. Você veio aqui atrás de mim para me propor de termos um caso? Olha, se for isso, você é ainda pior do que eu pensava. Olha, eu falei um monte. Mesmo que bem aqui no meu íntimo, minha vontade fosse de fazer outra coisa, bem diferente, só de olhar para o rosto dessa mulher, de sentir o seu perfume. Minha vontade mesmo era de beijá-la, de abraçá-la, de fazer amor com ela. Só que eu não podia simplesmente botar uma pedra em cima de tudo. Falei um monte. E pelas tantas, ela suspirou assim e falou: acho que foi um erro ter vindo atrás de você. Eu ainda te amo, Pedro. Penso em você direto. Sinto demais a tua falta, mas pelo jeito você já me esqueceu, né? Não conseguiu me perdoar. Terminamos aquela conversa ainda pior do que começamos. Eu acabei até saindo do carro dela e voltando para casa a pé. Meu coração doía, só de pensar e relembrar tudo o que tínhamos conversado. Na verdade, nem fui para casa. Voltei lá para o bar e bebi um monte. Afoguei as minhas mágoas naquele copo.
desde que essa mulher me procurou. Desde aquele dia que não tive mais um segundo de paz. Sua imagem não saía do meu pensamento. Eu não parava de pensar nas coisas que ela tinha dito, naquela proposta, que eu rechacei do modo mais inflexível que se possa imaginar. Porque, repito, não podia ser tão fácil para ela. Tudo que ela me fez passar, o sofrimento. Aí chega para mim e me propõe ser o seu amante. Eu não podia aceitar. Ou eu tinha entendido tudo errado, ou ela queria viver um romance comigo fora do casamento, um caso. A verdade é que as lembranças de tudo que já tinha acontecido entre nós e daquela conversa em particular, isso passou a me assombrar. Eu simplesmente já não conseguia pensar em mais nada. Bem aqui, no cantinho mais escondido da minha alma, eu sabia que ainda amava. Até que dias depois, sem conseguir tirar tudo aquilo da cabeça, liguei para a irmã dela. Ela me disse que as duas tinham conversado, que a Ana tinha lhe contado que foi me procurar, tentar se acertar comigo, que eu a tinha tratado do pior modo possível. E ainda acrescentou, confundindo ainda mais a minha cabeça. Ela ainda te ama, Pedro. Ela mesma me falou. Lembra que eu te disse lá atrás que a Ana era uma pessoa ambiciosa? Você tem alguma dúvida de que ela se casou por interesse? Sabe como já vinha acontecido lá atrás, quando ela tinha me dito aquelas coisas? O fato de saber que a Ana era uma pessoa ambiciosa, que tinha se casado por interesse, coisa que eu jamais imaginei, juro. Que era de mim que ela gostava de verdade. Se isso tudo fosse verdade, olha, eu não sabia se era uma coisa boa ou se era ruim. Não sabia se ficava feliz ou se mais triste ainda, porque, vamos convir, como que uma pessoa pode colocar o dinheiro acima dos próprios sentimentos? Era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Puxa vida, era difícil aceitar que ela tinha me trocado por outro só por causa da boa vida que esse outro poderia dar. No fim, a Silmara falou tanto na minha cabeça que acabou me convencendo a ter outra conversa com a Ana. Inclusive, ela mesma intermediou esse nosso encontro. Para resumir, nos encontramos já no dia seguinte e, apesar da mágoa, eu não podia negar a mim mesmo que a amava, que continuava sendo louco por essa mulher. Não resisti quando ela confessou que ainda gostava de mim, me amava mais do que tudo, coisa que já tinha dito, mas que diante daquele contexto teve um impacto ainda maior sobre mim. E acabamos aquela conversa no primeiro motel que achamos no caminho. Meu Deus, que saudade. Meu Deus, que falta que essa mulher tinha me feito durante tanto tempo. Olha, repito aquilo que já falei. A gente pensa que se conhece, mas é mentira. Teve momentos durante toda a nossa separação que eu cheguei à conclusão de que a tinha esquecido. Pelo menos era mentira. Era uma mentira que eu mesmo contava sobre mim. E na minha cabeça, depois daquela hora e meia que passamos ali naquela cama, eu imaginei que ela estivesse disposta a mudar de vida, a largar daquele cara e voltar de vez para mim. Só que, para minha surpresa,
depois que fizemos amor. Eu chamei o assunto de volta porque... E ela me disse uma coisa, que olha, me deixou de queixo caído, se é que isso ainda era possível. Eu não posso me separar do Giovanni, Pedro. Pelo menos não agora. Não te falei aquele dia, mas a gente tem uma filha. Uma filha? Mas por que você não me falou nada? Sei lá, Pedro. Na verdade, você nem me deixou falar. Você lembra? Você começou a me xingar e me ofender. Segundo ela, sua filha tinha só 2 meses de vida. Estava aos cuidados da babá. E pelo fato de ela ser ainda muito novinha, ela não podia se separar do marido, pelo menos por enquanto. Mas disse que se eu tivesse um pouco de paciência, se soubesse esperar, ela logo daria um jeito de podermos ficar juntos de vez. Olha, saber que ela tinha uma filhinha, e tão novinho, um bebezinho, meu Deus, aquilo acabou comigo. Porque quando estávamos juntos, tudo que eu mais queria era ter um filho com ela. Olha, cheguei a cogitar de me afastar dela de novo. Só que aí já era tarde. Eu não consegui. Como é difícil, meu Deus, se separar da pessoa que a gente ama, mesmo que haja um motivo muito forte, como havia. Por isso, apesar de saber que não devia, acabei concordando em fazer aquele papel. Começamos uma espécie de romance secreto. O tempo foi passando, ela foi me enrolando, protelando a separação, sempre me pedindo aquilo que o mais comum é os homens pedirem para as mulheres: paciência, me fazendo acreditar que logo daria um jeito na sua vida e ficaríamos juntos de uma vez por todas. Eu sei que é até vergonhoso confessar isso, mas vai fazer 3 anos que estamos nessa vida. Até hoje, ela ainda não tomou uma decisão, ou por outra, vem conseguindo me convencer de que ainda não pode se separar. E agora tem outro motivo, aquele. Tem muito a perder do ponto de vista financeiro. Aliás, depois disso, acredite quem quiser, ela teve outro filho. E por mais que eu não tenha tanta certeza, ela jura que este filho é meu. Olha, não sei que tipo de feitiço essa mulher jogou sobre mim para me fazer aceitar essa situação por tanto tempo. Meu Deus, quando que eu podia imaginar que aceitaria ser o outro na sua vida durante tantos anos? E o pior, agora ainda tem esse menino que ela jura que é meu. E por mais que eu pense em terminar esse romance, essa tortura, na verdade, me afastar de uma vez por todas, para sempre, me liguei tanto a esse menino que não consigo tomar nenhuma decisão. Nem o DNA eu tenho coragem de fazer, por medo de descobrir que ele não é meu filho, coisa nenhuma. Me pergunto dia e noite sem parar: o que faço dessa minha vida? Me deixei envolver tanto. Me atirei de cabeça num relacionamento que, apesar de me parecer não ter futuro, não consigo sair, não consigo me desvencilhar. Sou tão apaixonado por essa mulher. E isso é o que mais judia de mim, porque por mais que eu queira me afastar, e só Deus é que sabe o quanto eu quero virar de vez essa página, não consigo. Simplesmente não tenho forças para virar a cara para ela e finalmente retomar as rédeas da minha vida.